Capítulo 3. Na manhã seguinte, quando a família Ortiz se reuniu para o desjejum, teceram longos comentários a respeito do fantasma. O ministro dos Estados Unidos estava um pouco aborrecido por ter descoberto que seu presente não foi aceito. Não desejo, disse ele, fazer ao fantasma nenhuma ofensa pessoal, e devo dizer que, considerando o tempo em que ele tem estado na casa, e não acho que seja de todo polido atirar-lhe travesseiros. Observação muito justa perante a qual, sinto dizer, os gêmeos explodiram em um acesso de riso. Por outro lado, prosseguiu, se ele realmente recusar o uso do lubrificante sol nascente, teremos que lhe tomar as correntes. É inteiramente impossível dormir com semelhante barulho do lado de fora do quarto. Pelo resto da semana não houve perturbações. A única coisa a chamar alguma atenção foi o contínuo reaparecimento da mancha de sangue no chão da biblioteca. Isso com certeza era muito estranho, pois a porta era sempre trancada à noite pelo Sr. Ortiz, e as janelas totalmente fechadas. Contudo, a cor cambiante da mancha provocava muitos comentários. Em algumas manhãs era um vermelho opaco, quase indiano. Noutras, vermelhão, noutras ainda, de um púrpura intenso. E certa vez, quando a família descia para as preces, de acordo com os ritos simplificados da Igreja Americana Livre Reformada Episcopaliana, encontraram-na verde esmeralda brilhante. Essas mudanças caleidoscópicas divertiam muito a família e todas as noites eram feitas grandes apostas a respeito. A única pessoa que não participava do jogo era a pequena Virgínia que, por alguma razão inexplicável, sempre ficava bastante angustiada ao ver a mancha de sangue e esteve a ponto de chorar na manhã em que apareceu verde esmeralda. A segunda aparição do fantasma foi no domingo à noite. Pouco depois de terem ido para a cama, foram subitamente alertados por um horrível estrondo vindo do saguão. Descendo as escadas às pressas, descobriram que uma grande armadura antiga desprendera-se do suporte e caíra no chão de pedra. Sentado em uma cadeira de encosto alto estava o fantasma de Canterville, esfregando os joelhos. Na face, trazia expressão de profunda agonia. Os gêmeos, munidos de estilingues, imediatamente atiraram-lhe 2 bolotas, com a pontaria precisa que alguém só consegue obter depois de extensa e cuidadosa prática tendo um professor como alvo. Enquanto o ministro dos Estados Unidos apontava-lhe o revólver e mandando, segundo a etiqueta da Califórnia, que erguesse as mãos. O fantasma levantou rápido com um grito de raiva feroz e agudo e atravessou por meio deles como uma névoa, apagando a vela de Washington Ortiz ao passar, deixando-os em completa escuridão. Ao alcançar o topo da escada, ele se recuperou e decidiu demonstrar a célebre gargalhada estrondosa e diabólica. Em mais de uma ocasião, esse recurso lhe fora extremamente útil. Diziam que por causa dela, a peruca de Lord Wrecker tornou-se cinza em apenas uma noite, e com certeza foi por causa dela que 3 governantas francesas de Lady Canterville pediram demissão antes do término do mês. Assim, emitiu sua mais horrenda gargalhada, até que a abóboda do velho telhado ressoasse mais de uma vez. Porém, mal o eco se dissipou, abriu-se uma porta e a Sra. Ortiz apareceu vestida com uma leve túnica azul. Temo que não esteja nada bem, disse ela, e trouxe-lhe uma garrafa de tintura do Dr. Dobell. Se for indigestão, encontrará nisso um excelente remédio. Ao chegar ao próprio quarto, estava muito desanimado e foi acometido pela mais violenta agitação. A vulgaridade dos gêmeos, o grosseiro materialismo de Sr. Ortiz eram sem dúvida extremamente irritantes, mas o que de fato mais o afligia era ter sido inábil para vestir a cota de malha. Tinha esperança de que mesmo os americanos modernos ficariam impressionados ao verem o espectro da armadura, se não por razões sensatas, ao menos em respeito a Longfellow, poeta americano internacionalmente conhecido, cujas graciosas e atraentes poesias ele próprio havia lido muitas vezes durante as horas tediosas que passava quando os Canterville estavam em Londres. Além do mais, aquela era sua própria armadura. Ele havia usado com grande sucesso no torneio de Kenilworth, cumprimentado com efusividade por ninguém menos que a Rainha Virgem em pessoa. Ainda assim, ao tentar colocá-la, fora completamente subjugado pelo peso do enorme peitoral e do capacete de aço, caindo pesadamente no chão de pedra, machucando gravemente os joelhos e ferindo os nós dos dedos da mão direita. Por vários dias depois disso esteve debilitado ao extremo, mal saindo de seu quarto, exceto para reparar a mancha de sangue. Entretanto, por ter cuidado de si mesmo, ele se recuperou e resolveu fazer uma terceira tentativa para intimidar o ministro dos Estados Unidos e a família. Elegeu sexta-feira, 17 de agosto, para a aparição, passando a maior parte daquele dia vistoriando o guarda-roupa, decidindo-se por fim a favor de um grande chapéu de abas largas com uma pena vermelha, uma mortalha com babados no pescoço e nos punhos e uma adaga enferrujada. Nota da leitora. Em alguns países, a sexta-feira de azar é a 17 e não a 13. Ao cair da tarde, desabou uma violenta tempestade e o vento estava tão forte que todas as portas e janelas da velha casa balançaram e tremeram. Na verdade, era exatamente esse o tipo de clima que ela adorava. O plano de ação era o seguinte: iria silenciosamente até o quarto de Washington Ortiz. Ao pé da cama, diria uma porção de coisas sem sentidos e, ao som de uma música lenta, dar-lhe-ia 3 punhaladas na garganta.
Guardava um rancor particular contra Washington, pois estava perfeitamente convicto de que era ele quem conservava o hábito de remover as famosas manchas de sangue de Canterville com o uso do detergente modelo Pinkerton. Depois de ter reduzido o imprudente e afoito jovem a um estado de horror abjeto, seguiria então para o quarto ocupado pelo ministro dos Estados Unidos e a esposa. Lá, poria a mão incandescente sobre a fronte da senhora Otis, ao mesmo tempo em que sopraria nos ouvidos do trêmulo marido segredos horrendos da capela mortuária. A respeito da pequena Virginia, ainda não havia decidido o que fazer. Ela nunca o havia insultado de forma alguma, era encantadora e gentil. Alguns gemidos ocos de dentro do guarda-roupa, ele pensou, seria mais do que o suficiente, ou, se falhasse em acordá-la, poderia agarrar a colcha com dedos tortos e paralisados. Quanto aos gêmeos, estava firmemente decidido a dar-lhes uma lição. A primeira coisa a ser feita, é claro, seria sentar-lhes sobre o peito, produzindo a sensação de asfixia e pesadelo. Então, como as camas estavam muito próximas uma da outra, iria postar-se entre elas com a aparência de um cadáver verde e gelado até que ficassem paralisados de medo e, finalmente, tiraria a mortalha e rastejaria pelo quarto com os ossos brancos à mostra, girando um olho, caracterizado de Daniel o Mudo ou de Esqueleto do Suicida, papel em que por mais de uma vez produzira grande efeito, e o qual considerava perfeitamente idêntico ao seu famoso Martin o Maníaco, ou o Misterioso Mascarado. Às 10h30, ouviu a família se recolher. Por algum tempo, foi interrompido pelas risadas turbulentas e estridentes dos gêmeos, que, com a alegria e leveza dos escolares, estavam se divertindo antes de dormir. Às 11h15, tudo ficou quieto e, ao soar da meia-noite, ele partiu para o ataque. Uma coruja bateu contra a vidraça da janela, um corvo grasniu no velho teixo e o vento vagueou gemendo ao redor da casa, como uma alma perdida. Mas a família Otis dormia, inconsciente de seu destino, e acima da chuva e da tempestade, o fantasma podia ouvir o inabalável ronco do ministro dos Estados Unidos. Saiu furtivamente da parede, com um sorriso cruel e maligno, a boca enrugada, e a lua escondeu a face atrás de uma nuvem quando ele passou pela grande janela ogival, onde seu próprio brasão e o de sua esposa assassinada figuravam em azul celeste e dourado. Deslizou adiante como uma sombra maligna, e a própria escuridão parecia repudiá-lo quando passava. Por um momento pensou ter ouvido um chamado, e parou, mas era apenas o latir de um cão vindo da Fazenda Vermelha, e ele prosseguiu, murmurando estranhas maldições do século XVI, e, de vez em quando, brandindo no ar a adaga enferrujada. Por fim, alcançou a esquina da passagem que levava ao quarto do infeliz Washington. Ficou parado ali por um momento, o vento soprando nos longos cabelos cinzas ao redor da cabeça, retorcendo em pregas grotescas e fantásticas o horror inominável da mortalha de um defunto. O relógio bateu 1/4 e ele sentiu que era o momento de agir. Riu para si mesmo, virando a esquina, mas tão logo o fez, retrocedeu soltando um lamento agudo de terror, escondendo a face branca nas longas mãos ossudas. Bem à sua frente estava um espectro horrível, imóvel como uma imagem esculpida e monstruoso como um sonho de um insano. A cabeça era calva e lustrosa. A face era redonda, gorda e branca. As feições pareciam retorcidas e paralisadas em um hediondo riso eterno. Dos olhos fluíam raios de luz escarlate, a boca era um largo poço de fogo e a vestimenta hedionda, igual a dele próprio, envolvia como neve silenciosa as formas de um titã. Em seu peito havia uma placa com uma estranha inscrição em caracteres antigos, parecendo algum pergaminho de vergonha, uma lista de pecados medonhos, um apavorante calendário de crimes. Na mão direita trazia uma cimitarra de aço resplandecente. Nunca havia visto um fantasma antes e com razão ficou terrivelmente amedrontado. Depois de um segundo olhar de relance para o horrendo fantasma, voltou correndo para seu quarto, tropeçando na longa mortalha enquanto fugia pelo corredor. Na correria, derrubou a adaga dentro da bota do ministro, onde o mordomo a encontrou pela manhã. Uma vez na privacidade de seu próprio aposento, afundou-se em uma pequena cama e escondeu o rosto sob os lençóis. Depois de um tempo, contudo, o corajoso e velho espírito Canterville se recompôs e determinou a si mesmo sair e falar com o outro fantasma tão logo amanhecesse. Assim, logo que o amanhecer tingiu de prata as colinas, voltou ao lugar onde tinha visto pela primeira vez o horrível fantasma, sentindo que, acima de tudo, 2 fantasmas eram melhor do que um, e com a ajuda de seu novo amigo poderia enfrentar os gêmeos em segurança. Chegando ao lugar, deparou-se com um horrível espetáculo. Evidentemente alguma coisa tinha acontecido ao espectro, pois a luz desaparecera inteiramente de seus olhos vazios. A cimitarra resplandecente havia caído de suas mãos e ele estava recostado à parede em uma atitude desconfortável e incômoda. Correu adiante e tomou-o nos braços. Para seu horror, a cabeça desprendeu-se, rolando no chão. O corpo assumiu uma postura indolente e ele se viu segurando um cortinado de leito de fustão branco, uma vassoura e um facão de cozinha. Uma cabaça oca jazia a seus pés. Incapaz de compreender essa curiosa transformação, agarrou o cartaz em uma agitação febril à luz cinzenta da manhã e leu estas horríveis palavras.
o fantasma Otis, o único espectro autêntico e verdadeiro. Cuidado com imitações, todos os outros são falsificados. Toda a verdade ocorreu-lhe em um instante. Tinha sido enganado, ludibriado, logrado. O antigo olhar dos Canterville retornou a seus olhos, apertou as gengivas sem dentes e, erguendo as mãos embranquecidas acima da cabeça, jurou, de acordo com a pitoresca fraseologia da escola antiga, que quando Chanticleer entoasse pela segunda vez sua alegre trompa, ocorreriam mortes sangrentas e o assassinato caminhava livre com pés silenciosos. Mal acabara o terrível juramento, do telhado distante de uma propriedade um galo cantou. Soltou uma longa, baixa e amarga risada e esperou. Hora após hora ele esperou, mas o galo, por alguma estranha razão, não voltou a cantar. Por fim, às 7h30, a chegada das crianças o obrigou a abandonar a terrível vigília e retornar a seu quarto, pensando em suas vãs esperanças e seus fracassados propósitos. Ali, consultou inúmeros livros da antiga cavalaria, dos quais gostava imensamente, descobrindo que em todas as ocasiões em que aquele juramento tinha sido pronunciado, Chanticleer tinha sempre cantado uma segunda vez. Que a perdição recaia sobre essa ave amaldiçoada, ele murmurou. Verei o dia em que, com minha intrépida lança, atravessarei sua garganta e farei com que cante para mim o canto da morte. E em seguida retirou-se para um confortável caixão de chumbo e ali ficou até o anoitecer. Capítulo 4. No dia seguinte, o fantasma estava muito fraco e cansado. A terrível agitação das últimas 4 semanas começava a produzir efeitos. Seus nervos estavam inteiramente abalados e ele se assustava ao mais leve ruído. Por 5 dias permaneceu em seu quarto e por fim resolveu desistir da mancha de sangue do piso da biblioteca. Se a família Otis não a queria, estava claro que não a merecia. Era evidente que aquelas pessoas estavam em um plano de existência material e inferior, inteiramente incapazes de apreciar o valor simbólico dos fenômenos sensoriais. Entretanto, a questão das aparições fantasmagóricas e do desenvolvimento dos corpos astrais era obviamente um assunto completamente diverso, totalmente fora do seu controle, e era seu dever solene aparecer no corredor uma vez por semana e gemer na grande janela ogival na primeira e na terceira quarta-feira de todos os meses, e ele não via como escapar honrosamente de suas obrigações. É verdade que sua vida tinha sido muito perversa, mas, por outro lado, tinha plena consciência de todas as coisas relacionadas ao sobrenatural. Assim, nos 3 sábados seguintes, atravessou o corredor como de costume, entre meia-noite e as 3 horas, tomando todas as precauções possíveis para não ser visto nem ouvido. Retirava as botas, pisando o mais levemente possível sobre as velhas pranchas corroídas. Vestia o grande casaco de veludo negro e tomava os cuidados de usar lubrificante sol nascente para untar as correntes. Sou obrigado a reconhecer que foi com grande dificuldade que ele decidiu adotar esse último método de precaução. Em uma noite, enquanto a família estava jantando, tinha entrado com cuidado no quarto do Sr. Otis e retirado a garrafa. No começo sentiu-se humilhado, mas depois foi sensato o suficiente para reconhecer que havia muita coisa a se dizer a favor da invenção, que até certo ponto servia-lhe aos propósitos.